Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você sabe, né, que esse é o dia que o Senhor Deus fez para nós nos alegrarmos nele. Então eu vou convidar você a fechar os seus olhos nesse instante e nós vamos orar. Pai de misericórdia, Deus de graça, de poder, Deus de amor, Deus de cuidado, Deus que nos abençoa, Deus que ouve nossas orações, ministra aos nossos corações. Nesse momento, ó Pai, nós dedicamos esse tempo, viemos aqui, queremos cultuar o Teu nome, queremos, ó Deus, que nossos louvores cheguem aos Teus ouvidos e alegrem, Senhor, o Teu coração. Quando abrirmos a Tua palavra, Senhor, que seja o Senhor mesmo a falar conosco. Então, Pai, abençoa-nos aqui, enche-nos da Tua graça. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém, glória a Deus. Como eu costumo dizer, o último versículo de Salmo diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, louve ao Senhor. Aleluia. Temos razões de sobra para adorá-lo, para bendizê-lo, porque Ele é maravilhoso para conosco e Ele tem sido bom o tempo todo. Amém. E o tempo todo Deus é bom. Amém? E Tu és santo, Tu és santo e poderoso, poderoso. Tu és digno Tu és digno de adoração, de adoração. e eu te sigo, Eu te sigo, e eu te ouço, eu te ouço. para sempre, Para sempre te amarei, te amarei. e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, eu me prostro, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo, adoro diante dele, eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo e poderoso, poderoso. Tu és digno Tu és digno de adoração, de adoração. e eu te sigo, Eu te sigo, e eu te ouço, eu te ouço. e para sempre Para sempre te amarei, te amarei. e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo, adoro diante dele, eu me prostro, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo, adoro diante dele, eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou, ele é o Cordeiro que me salvou, ele vivo está, ele ressurgiu, sempre reinará, ele sempre existiu, ele é o Alfa, Ômega, início e fim,
Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, Senhor, poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nos céus, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobra ante ao teu nome, Senhor Jesus. E tu és santo, tu és maravilhoso, tu és poderoso. Tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Eu te busco, Senhor, não pelo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. Porque mesmo ainda nós não sendo merecedores, o Senhor tanto nos amou e entregou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Obrigado a Deus pela tua misericórdia, pelo teu infinito amor, pela paz que excede todo o entendimento. Obrigado, Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar o meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, o teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Aleluia. Face a face, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim, habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, os meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, junto
ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Aleluia. Junto a ti, Senhor, onde nós queremos estar, ó Deus. Como diz a tua palavra lá no livro de Apocalipse, ó Deus, o Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, sobre nós. Faça ao Senhor a tua vontade, o teu reino e o teu querer. Não seja, Senhor, os nossos sonhos, mas sim os teus, que são maiores do que os nossos. O Senhor tem o melhor. O Senhor nos deu o melhor. Ele entregou o seu Filho Jesus. Tudo é teu, tudo é para ti, tudo vem de ti. Tudo, Senhor, é teu. Te ofertamos, ó Pai, as nossas vidas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória,
sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, glória, pra sempre. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao teu nome, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Esse é o momento de você, se você com o seu coração preparou uma oferta para a obra do Senhor, um dízimo a Ele de alegria, de um coração voluntário que oferta ao Senhor para a sua obra. Esse é o momento de você assim o fazer. Eu costumo dizer aqui que Deus ama aquele que dá com alegria. E o salmista vai dizer: já fui jovem, agora sou velho e nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O mesmo Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje e Ele é eternamente. E Ele supriu a necessidade do seu povo ali no deserto. Ele suprirá a sua necessidade. Oferte ao Senhor e entregue a Ele o teu melhor. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar e os Teus planos cumprir, e que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, e que
toca o Espírito e abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Aleluia. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar e os teus planos cumprir, e que possas achar em mim a voz Que desejo ouvir e que toca o Espírito e abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir e para servir, para servir, para servir, para servir. Aleluia. Aleluias, oh, aleluia, Senhor. Pai querido, nesta hora nós estamos aqui na Tua casa, reunidos para Te engrandecer, para Te exaltar, para Te adorar, para Te glorificar, para Te dar honra, para Te dar toda a glória, porque somente o Senhor é digno, somente o Senhor é digno, Pai. Nós louvamos porque o Senhor é bom, Te louvamos porque Tu és fiel, Te louvamos porque Tu és o Deus de amor, Tu és o Deus de graça, Tu és o Deus de misericórdia. E nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo que tem feito por nós, Pai. E nesta hora, Senhor, nós entregamos diante de Ti, aqui no Teu altar, as ofertas, os dízimos. E agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor, ó Deus, tem aberto portas, Senhor. Mesmo, ó Pai, nesses dias tão difíceis, Senhor, o Senhor, ó Deus, tem se revelado Deus grande e poderoso, aquele que abençoa os Teus filhos poderosamente, Senhor. E nós somos muito gratos por isso, ó Pai. E a Ti, Senhor, nós entregamos, ó Pai, essas ofertas e declaramos, ó Pai amado, o quanto o Senhor é bom e fiel. E que o Senhor possa receber nesta hora, Pai, a nossa gratidão, a nossa adoração, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar.
Mais uma vez estamos reunidos para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Mais uma vez. Se você acha que precisa ser eu entro por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia, eu entro dentro da sua casa. Quero desde já declarar a bênção do Senhor sobre sua família, sobre você, sobre suas coisas, sobre seus negócios. Quero declarar a bênção do Senhor também sobre sua saúde, para que o Senhor possa te dar muita paz. Então estamos aqui mais uma vez para exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo então, em Atos capítulo 3. Enquanto você abre aí, quero declarar aqui que você faz parte daquilo que Deus projetou, daquilo que Deus estabeleceu como sendo seu plano, sua estratégia, para usar a mim e a você, para sermos o canal em que o Senhor fará cumprir seus projetos e suas promessas. Amém? Então que você entenda que você faz parte do plano e do projeto de Deus para a sua vida. Atos capítulo 3, a partir do verso 17. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância. Vamos parar aqui um pouquinho. Pedro está nesse sermão, que é o primeiro sermão que Pedro vai pregar ali para a multidão que havia presenciado algumas manifestações poderosas de Deus. Ele vai pregar o primeiro sermão. A gente sabe o resultado: 3.000 pessoas se converteram nesse culto. E ele então começa a relatar algumas coisas. Então ele fala que os líderes religiosos da época cometeram alguns erros, alguns equívocos e crucificaram a Cristo, mas agiram por ignorância. Mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora, então Pedro vai declarar: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e Ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi designado. Pois Ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Moisés disse: o Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, do meio do seu povo. Ouçam com atenção tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos nessa aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão: por meio de sua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou o seu servo Jesus, Ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los,
fazendo cada um de vocês se afastar dos seus caminhos pecaminosos. Que Deus possa abençoar essa palavra que chegou ao teu ouvido e que ela possa chegar ao teu coração. Amém? Queridos, eu quero falar algumas coisas, quero compartilhar alguns pensamentos e algumas ideias com vocês a partir de agora. Esse texto faz uma declaração dizendo que Jesus é o Filho da promessa. E no final, ele termina dizendo, né, justamente alguma coisa muito parecida a nosso respeito. Fazendo cada um de vocês se afastar dos seus caminhos pecaminosos. Para que é que Deus quer nos afastar dos nossos caminhos pecaminosos? Para que nós sejamos dignos de sermos chamados filhos da promessa. O Senhor quer não apenas que eu seja chamado filho da promessa, mas Ele quer fazer em mim o cumprimento das promessas que foram declaradas sobre o povo de Israel. Então, quando você olha para a história do povo de Israel, você vai ver que muitas das coisas que haviam sido profetizadas e prometidas para acontecer num determinado tempo, no meio do povo de Israel, acabou não se cumprindo em virtude do que Israel fazia com a promessa que havia sido dada. Então eu quero voltar no tempo antes de prosseguir e compartilhar com você algumas coisas. Lá no livro de Gênesis, Deus chama Abraão e pede que ele saia do meio da família dele e caminhe. E a Bíblia depois vai dizer que ele caminhou durante muito tempo sem saber para onde ia. Essa é uma declaração das Escrituras. Ele ia sem saber direito para onde ele ia. Depois nós temos uma palavra que está sendo repetida aqui, né, que é a declaração da parte de Deus que Ele levantaria uma descendência através da descendência de Abraão para ser aquilo que Deus queria que o povo fosse. Mas Ele precisava formar uma nação, Ele precisava formar um povo. Mas Deus fez promessa para esse povo. Num determinado momento, Deus fez promessas para Abraão. Num determinado momento, Ele faz uma declaração: o povo, a tua família vai acabar indo para um lugar. Nesse lugar vocês vão acabar se tornando escravos, e depois de algum tempo vocês serão tirados pela mão poderosa de Deus, e vocês vão morar nessa terra que hoje você está visitando. Eu estou resumindo, irmãos, talvez aí uma questão de 100, 120 anos de história para o início. Bom, aí vão nascer os descendentes de Abraão, e depois vai nascer Jacó. Jacó vai ter filhos. Esses filhos vão se tornar as 12 tribos de Israel. Um período de fome muito forte no mundo inteiro acontece, mas um dos filhos de Jacó já tinha sido vendido pelos seus próprios irmãos e levado para o Egito. Passam-se mais ou menos uns 30 anos depois que esse episódio aconteceu, e a fome acontece, e então José, filho de Jacó, vai se tornar o governador do Egito,
vai se tornar o homem mais importante, vai ser, de certa forma, um provedor de vida para a humanidade daquela época. Os seus irmãos vão lá para comprar alimento e acabam todos indo como família. O Novo Testamento vai dizer que eles foram em 88 pessoas para o Egito. Lá eles passam um período de tempo de 430 anos. Deus levanta Moisés, que já tinha vivido no Egito e fugido de lá. Deus levanta então Moisés, na idade de 40 anos, faz com que ele volte para o Egito, com o propósito de tirar o povo do Egito, o povo da promessa do Egito, e esse povo para ser levado para a terra que Deus tinha prometido para Abraão dar para a sua descendência. Aqui eu tenho a primeira coisa. Quanto tempo durou a promessa feita para Abraão? 550, 580, quase 600 anos, mais ou menos é o tempo que vai durar para acontecer essa promessa. Mas chega um tempo do cumprimento da promessa, e ela vai acontecer da maneira como Deus prometeu ao seu povo que ela iria acontecer. Bem, aí o povo sai do Egito, anda alguns dias até chegar na divisa para entrar na terra prometida. Moisés manda os espias voltam 40 dias depois com um relatório pessimista com relação a aquela terra prometida, e Deus então fala para cada dia que os espias andaram na terra, eles vão ficar vagando pelo deserto por 1 ano. 40 anos depois, eles já tinham presenciado lá atrás a abertura do mar. Agora eles vão presenciar a abertura do Rio Jordão, e eles vão atravessar. Bem, 430 anos de escravidão no Egito, mais 40 anos no deserto, vagando, e agora 470 anos depois que eles foram para o Egito, Deus vai colocar esse povo na terra prometida. Quanto tempo demorou? Não importa. O que importa é que Deus cumpriu a sua promessa naquele momento, como Ele tinha dito que faria. Bem, e Ele prometeu e cumpriu para os seus filhos, que a gente pode dizer então que são os filhos da promessa. Bem, vai se passar o tempo vai passando, e reinos vêm, reinos vão. O povo de Deus se rebela contra Deus, se afasta de Deus, e vai acabar sendo levado para o cativeiro. Ficam lá 70 anos, voltam para Israel, remontam ou reconstroem a cidade, mas o povo de Deus continua torto, fazendo um monte de coisa errada, apesar de serem filhos da promessa. E vai chegar um tempo que nós conhecemos como sendo o tempo do silêncio profético, lá dentro do período dos Macabeus, que é uma das últimas famílias de sacerdotes que compreendem que Deus continua sendo benigno para com o seu povo. E então esse texto que nós lemos aqui no livro de Atos, ele se refere justamente a essa questão de tempo, né? E ele diz assim, que era necessário ele sofrer essas coisas. O Senhor então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente o Cristo que lhes foi designado. Bom,
Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que o povo de Deus, o povo de Israel, tinha tudo para ser a nação, o povo que Deus tinha estabelecido uma aliança e um pacto. E esse povo acabou se esquecendo das promessas, das alianças, mas Deus não esqueceu das suas promessas e da aliança que ele havia feito com o povo. Não esqueceu da aliança que ele tinha feito com o povo de Israel, na promessa que ele deu para Abraão. Não esqueceu das promessas que ele fez para o seu povo em todo o tempo. Então Deus não se esquece de você, de maneira nenhuma. Pode passar o tempo, pode passar tempo que for, mas Deus não esquece daquilo que ele prometeu para o seu povo. Então, Jesus é o filho da promessa, como está escrito aqui. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero dizer algumas coisas, fazer algumas perguntas para você. Quero que você preste bastante atenção nisso. Olha, o povo de Deus não era o povo da promessa? Era. Mas como é que era o coração deles? O coração deles era um coração do Egito, um coração que se mantivera durante tanto tempo como escravo. Se esqueceram de Deus. Então, apesar de serem filhos da promessa, os seus corações eram corações egípcios. E eu falo isso, queridos, deixa eu explicar para você, porque eu estou falando assim, talvez você não vai entender muito bem aonde eu fui buscar isso. Mas é o seguinte, vamos lá. Quando você olha para as Escrituras, ela diz assim, que o povo que foi para o Egito era um povo temente a Deus. E eles permaneceram tementes a Deus. Depois diz a história que veio um faraó que não tinha conhecido presencialmente José. E aí começou a escravizar o povo de Deus. 400 e poucos anos depois, aquele povo já tinha esquecido de quem era o seu Deus, de que ele era um Deus de promessa, mas não apenas um Deus de promessa, mas um Deus de cumprimento de promessa. E aqui eu quero falar com você. Talvez você seja ou faça parte do povo de Deus, como sendo parte do povo da promessa. Mas será que você não se esqueceu do Deus da promessa? Talvez você já tenha se esquecido do Deus da promessa. Então o teu coração está endurecido. Você já não entra mais, nem ama mais a presença de Deus. Você pratica atos de culto, mas você não sente tanto prazer nesse culto. Você simplesmente cumpre tabela. Quando você olha para as Escrituras, você vai ver que Moisés entrava na tenda para falar com Deus. Deus descia para falar com Moisés. E ele tinha um ajudante, seu nome era Josué. Moisés saía da presença de Deus, de dentro da tenda do encontro, onde ele se encontrava com Deus, e ele ia transmitir as mensagens que Deus tinha transmitido a ele para o povo. Mas Josué ficava na presença de Deus, porque Josué amava a presença de Deus. O coração de Josué era diferente do coração do povo. Ele amava a presença de Deus. Então, queridos, para desfrutarmos das bênçãos prometidas,
precisamos amar a presença do Senhor. É na presença do Senhor que nós vamos sendo preparados para a conquista. Josué aprendeu ali, nos tempos em que ele era discípulo de Moisés, a ficar na presença do Senhor. Então, depois que Moisés morreu, a incumbência de guiar o povo passou para Josué, e Josué, como já tinha aprendido a andar na presença do Senhor, ele então agora vai comandar o povo, porque ele entende a presença, ele ouve a presença, ele sente a presença, ele fala com Deus, e é Deus que lhes dá as estratégias. E se você for olhar, todas as vezes que Josué prestou atenção no que Deus tinha para falar, ele saiu vitorioso. Na única vez que ele não ouviu, não prestou atenção na palavra, na presença de Deus, não ficou na presença de Deus, não buscou a presença de Deus, ele fez uma aliança com um povo que Deus tinha mandado destruir. E se você continuar lendo a história do Velho Testamento, você vai ver que aquele povo acabou sendo espinho na carne e nos olhos do povo de Israel, e muita gente acabou se desviando dos caminhos do Senhor, influenciados por um acordo que Josué tinha feito fora ou sem consultar a presença de Deus. Mas toda vez, e aquilo serviu de lição para ele. Por isso eu quero que você entenda e aprenda nessa noite que você está sujeito a cometer erros e falhas em algum momento da sua vida, mas se você entender que esse erro foi provocado por um descuido seu, então volte para a presença de Deus, fique na presença do Senhor, entre constantemente, permaneça na presença do Senhor, porque é na presença do Senhor que você vai sendo preparado para a conquista. Vou repetir, é na presença do Senhor que eu e você vamos sendo preparados para a conquista, para recebermos aquilo que Deus prometeu para nós nos dar. Então, entenda este princípio, porque este princípio de ficar na presença do Senhor não é apenas para que nós sejamos preparados para a conquista, mas é para o nosso crescimento, para a nossa edificação e para a nossa vitória. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. A promessa de Deus vai se cumprir, mesmo que os anos passem. Eu citei 2 períodos de tempo de mais de 400 anos. Um antes de Moisés e um no período dos Macabeus. 400 anos que nós conhecemos como sendo tempo de silêncio profético, por causa da rebeldia do povo, por causa da negligência do povo, por causa da ignorância do povo. Deus se calou por um período de tempo, mas no tempo que Deus definiu, Ele vai voltar a estabelecer e a trazer o cumprimento da promessa de Deus para o seu povo. Primeiro nasceu João Batista. Quando ele está adulto, quando ele está adulto, ele começa a pregar no deserto, anunciando que Jesus viria, que Jesus se manifestaria. E Jesus se manifesta, Jesus inicia o seu ministério, e aí aquelas promessas que foram feitas lá atrás para Abraão vão começar a se cumprir
a partir da vida de Jesus. Esse texto que nós lemos aqui, ele fala justamente isso, né? Que o Cristo lhes foi designado, então ele deve também permanecer no céu até que o tempo se cumpra, porque Jesus declarou que ele ia, mas que ele voltaria para buscar os seus. Então deixa eu te dizer isso, o tempo que eu fico na presença do Senhor, esperando no Senhor, confiando no Senhor, é o tempo de preparo para a nossa vitória, para o cumprimento da promessa, mesmo que haja um tempo que para nós pareça longo demais. Mas quando você lê o livro de Hebreus, capítulo 1, lá está escrito assim: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. O Filho veio, cumpriu a promessa, morreu na cruz do Calvário por mim e por você, lavou ali naquela cruz os meus pecados, os teus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, ficou por um período de 40 dias, dando as últimas instruções para o seu povo, para os que ali estavam com ele. 10 dias depois da sua ascensão, vem o Pentecostes, e o povo é cheio do Espírito Santo, e então começa esse texto que nós lemos aqui. Ou seja, Deus tem um tempo designado para o cumprimento da sua promessa. Agora, quantas pessoas aproximadamente estavam no momento em que Jesus ressuscitou, subiu ao céu na sua ascensão? Pelo menos 500 pessoas, nos diz o texto. 10 dias depois vai ocorrer o Pentecostes. Quantas pessoas mais ou menos estão no cenáculo? 120. 10 dias se passaram e 380 pessoas, 380 discípulos, 380 irmãos já não estavam mais perseverando. E nós, e você aí que está me assistindo, você que tem visto os milagres acontecerem, você que tem visto as promessas de Deus se cumprirem, como é que você está? Como você está? Lembre-se, as promessas de Deus vão se cumprir, mesmo que eu e você tenhamos que passar por um período no Egito. É complicado isso, eu sei que é. E é difícil porque a gente não gosta de falar sobre essas coisas, nem gostamos de passar pelo deserto ou por passar por dificuldades que vão muitas vezes além daquilo que nós sonhamos ou esperamos. Mas eu quero dizer para você, a promessa vai se cumprir, mesmo que você tenha que passar por períodos difíceis, como aqueles que o povo de Deus passou no Egito. Se aguardarmos, mesmo que seja no tempo do silêncio, mesmo que seja no tempo do silêncio, como os 430 anos em que Deus não trouxe nenhum tipo de palavra profética para o seu povo. Talvez Deus não esteja falando diretamente com você, ou talvez você esteja tão duro, tão endurecido, que você já não consegue mais ouvir tanto a palavra de Deus dirigida a você, e parece que você não ouve mais. Mas eu quero te aconselhar a você fazer que nem Josué. Entra na presença de Deus, ame a presença de Deus, permaneça
na presença de Deus. Fique com Deus o tempo todo. Pela manhã, acorde com Deus. Durante o dia, permaneça com Ele. À noite, não fujas da sua presença. Não é? 400 anos se passaram de silêncio, mas Jesus vem e aparece, e a promessa se cumpre, como nós lemos nesse texto. Então, a partir do verso 24, ele começa dizendo assim: a partir ou a começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes destes profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão: por meio da sua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. O que é que nós temos que aprender aqui? O que é que nós temos que vivenciar aqui? É que Deus nos chamou, nos incluiu para sermos a família, a descendência de Deus, de modo que nós sejamos aqueles que vão trazer bênção para as famílias, para a descendência. Então, quando Deus começou a tratar de novo, começou a tratar primeiro com o seu povo, e Deus tem tratado comigo e com você. Agora eu preciso entender que há responsabilidades minhas e suas. Deus está nos preparando, Deus está nos capacitando. Então, nesse texto, nós precisamos aprender algumas coisas. Primeiro, ame a Deus. Na verdade, esse é o primeiro mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É isso que Deus quer, que nós nos mantenhamos firmes na presença dEle. Não importa o que aconteça, não importa se as coisas estão difíceis, é importante que você fique na presença dEle. Segunda coisa, ame a Deus. Ame ao Senhor. Em terceiro lugar, ame a presença de Deus. Ame a presença de Deus. Eu não sei se você sente ainda a presença de Deus, porque eu creio, queridos, que muita gente no meio do povo de Deus não sente a presença de Deus, não sente o impacto da presença de Deus. Já não tem mais os seus olhos lacrimejantes, seu coração não bate acelerado. Como é que você tem andado, querido? Como é que você tem andado, meu irmão, minha irmã? Fez para você? Qual foi a promessa? Continue crendo. O Senhor é bom e as suas promessas não caem na terra. As suas promessas se cumprem. Mas ame ao Senhor, fique na presença dEle. Amém? Quero orar por você. Quero orar por você. Pai bendito, Tu que sondas, Tu que conhece os corações. Nesse momento, Pai, eu quero colocar cada vida, cada homem, cada mulher que está assistindo, Senhor, essa palavra nesse instante. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que Tu possas estar tocando, Pai, nos corações. Senhor, se há alguém que sente, Senhor, como se não estivesse sendo ouvido, ou passando, Senhor, no seu pensamento, que talvez Tu
tenhas te esquecido dele ou dela, que tu tenhas te esquecido das promessas que tu fizestes, ó Deus. Pai, nós entendemos, ó Deus, que o Senhor é bom, que o teu amor não muda, não falha, que as tuas promessas vão se cumprir, todas elas, sejam, Senhor, aquelas que tu tens dito para indivíduos, para irmãos, mas, Senhor, tu tens uma promessa para o teu povo, e ela vai se cumprir, Senhor. Por isso te peço, Pai, em nome de Jesus, que tu possas estar ministrando, ó Deus, aos nossos corações. Fala, Senhor, conosco. Ministra, Senhor, aos nossos corações, para que em todo o tempo o teu nome, Senhor, possa ser engrandecido, exaltado. Ó Deus, que ninguém se perca e por isso perca a tua promessa, Pai. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, atenta para o teu povo, para a glória e para o louvor do teu nome. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, nosso culto é um culto de oração também, não apenas de palavra, só da palavra. Então nós vamos orar por algumas pessoas nessa noite. Nós vamos orar aqui pelo Miguel. É uma criança de 3 anos, né? Houve um incidente aqui próximo da nossa região, e essa criança caiu a casa, a árvore bateu nessa criança. Ela está hospitalizada aqui no Hospital Geral de Taipas. Já foi feito 2 cirurgias e agora está na mão do Senhor. Na verdade, ela está na melhor mão possível. Amém? Mas nós vamos orar para que Deus continue a parte do milagre, que somente o Senhor pode fazer. Nós vamos orar pela Bruna. A Bruna é uma moça que veio algumas vezes aqui na nossa igreja, e eu tenho ministrado algumas coisas para ela. Quero pedir para vocês que estão ouvindo agora, não sei se a Bruna está assistindo, se ela está de plantão, mas você, quando você lembrar, ore pela Bruna. Ela precisa de respostas, de uma ação de cura no seu coração. Também vamos orar pela nossa irmã Lídia. Nossa irmã Lídia, a nossa igreja aqui começou na casa dela, e ela está internada aqui no Hospital Geral de Taipas, e está no soro, se alimentando através de soro. É uma senhora de 98 anos. Nós cremos que Deus pode fazer muito mais do que a gente pensa. É a serva do Senhor, está nas mãos do Senhor, mas nós vamos orar por ela. Então, se você, aí aonde você está, eu estou acompanhando aqui pelo meu celular, e aqui no meu celular aparece um número de celular. Você pode mandar uma mensagem para esse número. Nós vamos orar por você e vou responder, vou falar com você através do WhatsApp. Então, se você precisar de oração, você pode mandar uma mensagem e nós vamos orar por você. Nós vamos colocar, a gente tem um grupo de oração, de intercessão aqui. Nós vamos orar por você.
Nós vamos colocar sua vida e as suas necessidades na presença do Senhor, que tudo pode. Amém? Então vou pedir para você que está aqui comigo, ficar de pé no seu lugar. Nós vamos orar nesse instante. E se você que está aqui tem uma necessidade, enquanto nós oramos, você levante sua mão, deixe sua mão levantada, e o Senhor vai agir e vai visitar você em sua necessidade. Oremos. Oh Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, Deus de poder, Deus de misericórdia. E é, Senhor, a Ti que elevamos as nossas vozes, elevamos os nossos pensamentos, ó Deus, a Ti, para Te pedirmos, ó Pai, por estas vidas que dependem, que esperam, que confiam e que estão, Senhor, para receber a bênção, mas estão muitas vezes, ó Deus, desanimados. Então, Senhor, agora em nome de Jesus, repreendemos toda enfermidade, todo desânimo, toda descrença, toda falta de paciência. Declaramos a Tua bênção em nome de Jesus e dizemos: ser abençoado, porque o Deus da bênção está nesse lugar para ouvir a voz, a Tua voz, que clama e que espera um coração quebrantado. O Senhor é aquele que não despreza o coração quebrantado. Por isso, Pai, neste momento, nós oramos por essa criança, Pai, em nome de Jesus. Olhamos, ó Deus, por ela, oramos por ela e Te pedimos, Senhor, olha para o Miguel, com Teu olhar de graça e de misericórdia. Pai, Te pedimos pela Bruna, repreendemos, ó Deus, toda a enfermidade ali, todo equívoco, todo pensamento, trazemos todo equívoco e todo pensamento amarrado e preso aos pés do Senhor e declaramos vitória do Senhor sobre a vida dela para a glória do Teu nome. Também Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, pela nossa irmã Lídia. Oh Pai, visita a Tua serva, Senhor. Glorifica, Pai, o Teu nome. Te pedimos a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos, ó Pai, cada um que está nos assistindo, cada um, Senhor, que abriu as portas da sua casa para que nós entrássemos através dos sistemas Facebook, YouTube, essas redes, ó Deus, que pela Tua graça e misericórdia tem sido, Senhor, um canal de propagação da mensagem poderosa do Evangelho, da mensagem poderosa de libertação e de cura que somente o Evangelho pode proclamar e pode conceder. Declaramos a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Já Te agradecemos, ó Senhor, por tudo que Tu estás fazendo, pelas Tuas misericórdias derramadas, ó Pai. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor para a glória do Teu nome. E que o amor de Deus o Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo, estejam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, o Senhor te abençoe e te guarde. Aleluia, glória a Deus. Você aí na sua casa, faça a sua oração. Se coloque na presença do Senhor. Você que está aqui, sente, faça a sua oração final.